Nosso amigo do alto possa nos amparar, trazendo a luz, trazendo entendimento. Nosso amigo Luz, Sr. Berton, Rodrigues, nossa Mãe Maria Santíssima, possa carregar esse lugar de luz, de conforto, que a gente possa estar sintonizado com a espiritualidade e trazer o amparo ao conhecimento dos trabalhos que foram realizados. Nosso irmão Luz possa receber a informação do alto, trazer o alívio para o nosso irmão que necessita de amparo, que a gente possa estar disponibilizando energia e auxiliando nesse trabalho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nós abrimos o Evangelho, capítulo 12, no item 7. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Estou dando para ouvir. Inicia com um trecho da Bíblia, que está em São Mateus, capítulo 5. É o versículo 38 a 32, que diz assim: Tendes aprendido que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que vos queiro fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Comentário agora da equipe de Allan Kardec, do Evangelho. Os preceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica diz: olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuí o mal pelo bem. E disse mais: não resistais ao mal que vos queiro fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra, não mais que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo, acentuado em todas as suas circunstâncias, consequências,
seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhes dissipando todo medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolamente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer, sob outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer um. Que vale mais, ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros? Isso é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Um pequeno comentário. Bem, a gente sabe que é assim. Tudo que acontece conosco, né, nessa encarnação, com todo mundo, não existe nada de acaso, né? Nada é fortuito, nada aconteceu. Por um acaso nasceu nessa família, com essa dor, com essa dificuldade, ou puxa, morreu tão jovem, né? Por um acaso isso, um acidente, né? Não existe isso, a gente sabe disso, né? Tudo, absolutamente tudo, segue uma lei precisa, como todas as leis de Deus, né? A natureza, né? Ó, a planta cresce, ela tá lá semente, aí ela se desenvolve, sai, né? Solta a folha, se alimenta, a água, no sol, né? E vai naquele ciclo, flor, fruto, e no ápice disso, morte. Por quê? No âmago, no centro do fruto que apodreceu, está a vida nova, né? Está o começo do novo ciclo. E assim é tudo, né? Tudo, todas as coisas. O animal, o vegetal, o mineral, tudo que existe segue as mesmas leis, as famílias, né? Se Deus é tão preciso nas leis, né? Tão interessante para mim essa Bíblia, eu confesso. Se Deus é tão preciso, como é que poderia ser errado com a raça humana? Tipo, aconteceu tal coisa com essa pessoa, e Deus foi descuidado, ou maldoso? Existe isso, né? Não existe. O que leva a gente a pensar então é que nós fizemos algo que atraiu para a gente isso, que hoje a gente entende como dor, como dificuldade, mas na verdade a gente causou esse desequilíbrio, ou na gente mesmo ou nos outros. Aí atrai isso,
para que a gente possa se reequilibrar com a nossa consciência, com os nossos irmãos, né? E aí, o processo de vingança vai por terra, se a gente pensar assim, né? Por exemplo, ele me matou, então agora eu vou me vingar, olho por olho, dente por dente, eu vou matar ele, né? Mas ele já me matou, ou Deus permitiu que eu morresse, sim, porque eu devo ter feito isso no passado. Então, isso está vindo para mim para que eu cesse esse processo, né? Chega de matar, acabar com a vida do outro. Ou seja, Deus permite que venha algo, é ação e reação. Venha para que eu pondere sobre isso e pare com esse comportamento que fere o outro, né? Aí eu poderia entrar numa mesa de cirurgia, o médico me corta para operar, aí não dá certo. Aí eu morro com um corte no peito, por exemplo, né? Foi o que eu seria. Eu de repente cortei um outro com uma espada no passado, né? Dessa vez também está lá um corte no meu peito e eu morro disso. Mas o médico tem culpa disso? Não, eu estava tentando salvar minha vida, né? Então, o processo de Deus não tem vingança, né? Não fica nada, nenhum sentido, tudo que acontece é revisitado, reorganizado divinamente, né? Mas não necessariamente, e claro que não, com vingança, porque Deus, senão Deus seria mal, né? Não, ele matou, então vai matar ele também. Não. Até porque esse processo é muito mais para a gente ficar em paz com a consciência do que com a coisa em si. A gente não dorme. Deus me livre de matar alguém, você não dorme mais em paz, né? Toda noite só ficar recitando a cabeça. Isso é horrível. Como é que vai parar isso? Né? Então, dá para entender quando o Cristo fala, né? É necessário que venha esse plano. Então, se eu causei algo assim, isso vai ter que voltar, senão eu não vou ter paz nunca. Mas ai da mão por onde vem o escândalo. Eu preciso enfiar a faca em alguém? Claro que não. Isso vai acontecer de alguma maneira. O médico abrirá a barriga, peito. Eu caio em cima de um facão. Tá? Não precisa ser um movimento da vingança, porque esse processo de retorno é divino, vai acontecer. Porque o que a gente semeia, a gente colhe. No positivo e no negativo, né? Isso quando você também fala, eu não entendo assim, né? Se alguma coisa te chateia, se você contribui com o bem, né? E se a gente analisar, hoje eu estava pensando nisso, que não existe a má intenção, existe o desconhecimento de causa. Então, quer dizer, todas as situações, por mais penosas que ocorram entre nós, ou com a pessoa que a gente imagina que aquela pessoa queira fazer para nós de ruim, ele não é fazer isso. Na verdade, que o conhecimento dessa pessoa é limitado e ele não olhou por essa ótica ainda. Se a gente cada vez aprender mais nesse sentido, chega um momento que nada te afeta, porque você está sempre entendendo o estágio que aquela pessoa se encontra naquele momento. Então fica bem evidente quando ele fala, né? Olha, atribui o bem, o mal com o bem. Quer dizer o seguinte, olha, toda situação que possa ocorrer, por mais dolorosa que for para você consegue ter um entendimento quando você olha por essa ótica. Porque aquela pessoa ainda não está preparada, ela está no estágio de evolução ainda um pouquinho para trás, não passou por esse momento de rever esse acontecimento para sair
sintonia. Então, a gente, por exemplo, uma vez eu vi um depoimento do Divaldo, e ele fala exatamente nada me chateia, né? Quer dizer, ele desenvolveu tanto esse lado de todas as situações que porventura ocorram, ele leva por esse pensamento, entende isso, né? Quer dizer, você lê o Evangelho e tenta pôr em prática o pensamento. Eu imagino assim. É da outra face. A outra face. Você olha do outro jeito. A princípio, né? A gente imagina uma situação difícil, que realmente é. Mas tem que ser entendida, né? Essa situação dentro da esfera que a gente vive, né? Dentro da família, dentro dos amigos, do trabalho, que seja. Eu acho que tem entendimento, né? Você tem que. E é uma situação que você tem que trabalhar, tem que ser trabalhada. A gente tem que ler 10 vezes, ou 20 vezes, ou 30 vezes, porque, né? Você vai calando aqui de alguma forma, né? Aprendizado. É por isso que essa lei, quando perguntaram para Jesus, qual é a lei? Ele falou, é a mesma. Amar a Deus com todas as coisas. Mas aí ele colocou a outra, e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente vai para o lugar do outro, a gente entende isso, né? Quando você se coloca lá, aí você entende o ponto de vista do outro. Né? Aí é possível fazer essa análise. Eu estava assistindo uma série bacana, como é o nome disso? Os Escolhidos. Né? Uma graça. Jesus, um monte de criança. Deixou uma série, né? E aí ele estava falando dessa coisa da vingança, né? Com as crianças. Achei tão bonita essa reflexão lá da série, ele falou assim, Deus é o primeiro a querer que isso se organize. Tipo assim, se fosse alguém que quisesse vingança, seria Deus. Mas Deus não quer isso. Ele quer que as coisas fiquem certas, mas não o mal. Ele quer que tudo fique bem. Aprendizado fundo do meio, né? Achei tão bonito esse olhar, fiquei pensando nisso que ele falou, sabe? Às vezes também tem uma situação assim, você anda em outro lugar, vê um monte de coisa errada. Errada assim, na nossa concepção, né? Ou jogar um lixo, por exemplo, né? Você fala, nossa, você não tem coragem, não pode fazer uma coisa mais pensada, né? Aí você fica olhando as coisas, você vai entrar numa sintonia de raiva, né? Com aquilo. Aí você fala assim, bom, vamos analisar o estágio que vai estar, né? Para você ter um mau pensamento, uma situação. Aí você pensa, não, está no caminho. Então, entender, paciência. Isso aí. E a maldade que está tendo com criança, principalmente. A gente vê. Será que essa criança tinha que passar por aquilo? Acho que não. Beleza. É que a gente tem uma tendência a olhar a criança como esse estágio. As crianças do ser eterno. Ela já foi adulta. Já é um espírito que está com criança. Mas é difícil você entender isso. Mas, por exemplo, se você olhar um adulto que molesta a criança, quando ele for criança, aí faz sentido isso. Né? Claro que assim, é sempre ruim olhar assim, olho por olho. Mas Deus é justo também. Né? Deus é justo. Nem sempre eu acho que a maldade é um resgate. Não é verdadeiro. É a maldade, não. Do outro.
Eu achei legal isso que o Nogueira falou. Ninguém quer ser mal, né? Coisa que ninguém quer. Ele está no Mas, estágio. às vezes, está fazendo maldade para se querer. Sem conhecimento. Sem conhecimento. Isso é da ótica que você vê isso, né? Se a gente olhar como um ser ainda que está despertando o conhecimento, você vai entender que lá na frente ele vai absorver uma bagagem diferente. Porque é isso que o Evangelho fala. Nenhuma ovelha será perdida. Quer dizer o quê? Vai melhorar. Mas, às vezes, as duras penas. E aí a gente tem que entender, às vezes, uma condição dolorosa que acontece com a gente. Realmente é um negócio, mas se olhar por essa ótica. Eu trabalho muito tempo com crianças, crianças em situações bem. Isso me ajudou muito a olhar para a criança. Criança não é anjo, encarnado. Criança de ser humano, né? Tendo a chance de passar por outras experiências. E às vezes são dolorosas. Né? Olha o Chico. O Chico passou por cada perrengue que foi o Chico Xavier. Imagina levar uma garfada na barriga, né? Da pessoa que cuidava dele, né? Mas assim, a dona Ritinha não era maldosa. Ela achava que estava defendendo o Chico da loucura dele. Para de falar besteira, você é louco. A madrinha? Você entendeu o que Ela eu não tinha fiz? conhecimento. Ela Vozinha. Agora isso mostrou a vida inteira do Chico que teve hernia. Imagina, né? Agora, eu tenho certeza que o Chico mesmo não deve ter falado. Alguém falou e ele teve, né? Mas por ele acho que ele ficaria quietinho. Porque isso não fez dele uma pessoa nem má, nem irritada, nem rancorosa, né? Mas ele passou por muito mais. Tem uma questão também que é o livre-arbítrio, né? Então, a gente quando reencarna, a gente vem com uma tendência. Então, o fato de repente a gente ter essa possibilidade de fazer escolhas faz com que a gente siga um caminho que é um caminho do bem. Então, um abusador de vidas passadas, ele tem um know-how para ser um excelente advogado, um juiz de direito, uma pessoa que luta pelas causas infantis, que defende. E aí tem um conjunto de situações da vida atual, né? Faz com que a pessoa tenha mais condições de deixar fluir as tendências positivas, né? O novo aprendizado da nova vida, ou ainda está cristalizada as questões de um passado distante e que muitas vezes não dá conta, né? Se corrompe, enfim, volta a ter o mesmo perfil de dificuldades de vidas passadas. Então a reencarnação, de fato, ela é um presente, né? E a infância é essa coisa significativa da vida de cada um de nós, né? É um presente de ouro de Deus para cada um de nós. Eu li uma frase do Chico, ele dizia assim: se eu não fosse médium, eu ia estar ou num hospício ou numa cadeia. Mas bem que o Chico falar isso, e o Chico não era ficar falando coisa, né? Quer dizer, se eu não estou na linha da educação mediúnica, no eixo, o que eu ia estar fazendo? Porque é o ser humano, né? Agora, o que segura a gente? Essa compreensão. Deus é bom, Deus é justo. Nada acontece por acaso, né? Senão a gente dá conta. Oh, minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe.
acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar, minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar,